Olá, meus caros amigos, meus queridos irmãos, que vocês estejam bem, você juntamente com a sua família. Nós vamos fazer hoje um estudo das Escrituras Sagradas, que é sobre o santuário. Antes de nós iniciarmos esse estudo, nós vamos fazer aqui uma oração ao nosso Deus. Este é o propósito, que você esteja bem com a sua família, e nós vamos fazer uma oração nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, que se encontra nas alturas dos céus, louvado seja o teu nome. Venha, Senhor, derramar o teu Santo Espírito para nós entendermos o que vamos estudar aqui, a fim de que coloquemos em prática em nossa vida e possa transformar a nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, meus caros amigos, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para nós fazermos um rápido estudo das Escrituras Sagradas referente ao santuário de Deus. Você, quando lê as Escrituras Sagradas, você encontra no livro de Daniel toda uma explicação referente ao santuário. Embora que o livro de Daniel, composto de 12 capítulos, os primeiros 6 capítulos são os sonhos que os outros tiveram, até mesmo os reis. Mas os últimos 6 capítulos, a última parte do livro de Daniel, é ele que tem os sonhos. E ele então começa a nos mostrar os últimos acontecimentos da história deste mundo. Eu estou muito impressionado com o que vem acontecendo ultimamente. Então nós resolvemos fazer esse estudo sobre o santuário, porque é justamente isto o que nós estamos vendo nos nossos dias. Nós queremos fazer um estudo hoje sobre o ataque ao santuário. Mas como é que nós podemos afirmar que o santuário foi ou está sendo atacado com base bíblica? Veja o que diz o livro de Daniel, no capítulo 8 e o versículo 11. Nós temos o seguinte: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu sacrifício, ou melhor, o lugar do seu santuário, foi lançado por terra. Aqui nós encontramos um estudo completo das Escrituras Sagradas sobre o santuário de Deus. É dito-nos aqui que o santuário seria atacado, mas atacado por um poder. Somente um poder pode atacar um outro poder. O santuário é o centro do poder, é o centro de referência de adoração. É isso que nós podemos dizer referente a Daniel. Quando Daniel disse que o santuário foi atacado, ele estaria dizendo aqui que um certo momento da história, o santuário de Deus, que é lá no céu, também seria atacado por um certo poder, não é? Mas de que forma que isso ocorre? Primeiramente, nós temos que ver o que significava o santuário para Daniel. Para Daniel, o santuário era o centro referencial de adoração. Era no santuário que se faziam todos os rituais dos sacrifícios. E Daniel cresceu sabendo disso. O povo judeu, eles tinham então todos aqueles rituais já orientados por Deus. O que diz Deus no livro de Êxodo, capítulo 8 e o versículo 25? Ou melhor, 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Quando Deus dá esta ordem, então Moisés começou a construir um santuário conforme o modelo, a Bíblia diz, que lhe foi mostrado no monte. Esse modelo que Moisés viu era justamente o modelo de um santuário que existe nos céus. Agora, o que é mais interessante em tudo isso é que as medidas e todos os amparatos do santuário é mostrado na Bíblia. Tudo Deus mostra na Bíblia. Deus diz que não faz coisa nenhuma a não ser de antes revelar para os seus servos e os profetas. E nesse modelo que foi mostrado a Daniel, que foi mostrado a Moisés, o santuário, pelo menos em forma sintética de dizer, ele era composto de 2 compartimentos: o santo e o lugar santíssimo, não é? O santíssimo era o lugar aonde o sacerdote entrava uma vez por ano. Ele entrava uma vez por ano para fazer a expiação do santuário. Da mesma maneira,
é o que haveria de acontecer com o nosso Senhor Jesus. O que se faria no santuário? O que ocorria no santuário? Diz o livro de Levítico, capítulo 16 e o versículo 3. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então quer dizer que no santuário se oferecia os sacrifícios. Eram sacrifícios pelo pecado e as diferentes formas de pecados. Pecados por ignorância e até o pecado pela congregação e também o pecado até mesmo do próprio sumo sacerdote, porque ele era humano, ele poderia pecar, né? No livro de Hebreus tem uma explicação ainda mais completa. Diz-nos que por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a redenção. Aqui se refere ao sacrifício de nosso Senhor Jesus. O sacrifício perfeito, o sacrifício completo. É este sacrifício que perdurou por toda a história da humanidade. E um certo pastor dizia, e ele era acostumado a dizer, que há um fio vermelho de sangue que corta do Gênesis ao Apocalipse. Todas as escrituras sagradas apontam para o sacrifício de Jesus, apontam para o ministério de Jesus no santuário celestial. É por isso que é muito séria esta doutrina do santuário. Se derrubar o santuário, derruba toda a verdade bíblica. E se derrubar a verdade bíblica, de que adianta o cristianismo? De que adianta a nossa fé? O apóstolo Paulo chega até a dizer que é vã a nossa fé. Então isso quer dizer que no santuário celestial existe um intercessor, existe alguém que está ministrando lá como ministrava o sumo sacerdote. E que este Jesus, que é ele que está no centro do santuário, é ele que é o centro, é ele que está lá agora. A pergunta que você faz e que todos fazem é a seguinte: onde está Jesus agora e o que ele está fazendo? Ele está no lugar santo, porque ele entrou uma vez no lugar santo, semelhantemente ao sumo sacerdote que entrava uma vez no lugar santo, para o seu sacrifício, que era perfeito para a redenção da humanidade. E desde então, Jesus passou a ser o seu e o meu advogado. Jesus então está intercedendo nos céus. É esse o trabalho que ele está fazendo. Ele está intercedendo no céu pelos nossos pecados. Quando a alma peca, ela tem que morrer. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Ninguém quer morrer. Ninguém aceita a morte. Até mesmo o inseto, quando você tenta matá-lo, ele tenta fugir. Ele vai para todos os lados, porque ele não aceita a morte. Da mesma forma, é o ser humano. Ele não aceita morrer por causa do seu pecado. Jesus então tomou a providência de vir como Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e morreu pelos seres humanos, uma vez por todas. E agora foi cessado todo aquele ritual, toda aquela lei cerimonial foi abolida. E esta sim, a lei cerimonial foi abolida. E ele então passou a interceder pelos seres humanos no lugar santo, no santo dos santos, no santo dos santos, né? Então nós temos hoje esse intercessor, nós temos que é o próprio Jesus, o nosso advogado, que ele está hoje nos céus. As escrituras sagradas confirmam isso. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ainda que você peque, ainda que nós venhamos ser condenados à morte, nós temos um advogado. Jesus se apresenta com as suas mãos furadas diante do Pai e diz: Pai, este pecou, mas ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele voltou a mim, ele confessou, e Jesus então cobre-nos com o seu manto da justiça. E Deus, o Pai, olha em nós como seres santos, revestidos do manto da justiça de Cristo. Vamos ver o que diz mais a Bíblia. Com isto, fica claro que somente Jesus tem o poder de perdoar pecados. Somente Jesus tem o poder de perdoar pecados.
e somente Jesus é o intercessor do ser humano. Olha o que diz Lucas capítulo 5 e o versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então somente Jesus tem o poder de perdoar pecados. O ser humano não tem poder de perdoar pecados. Nós podemos, na nossa forma humana, de perdoar as ofensas uns dos outros. E nós podemos também interceder nas nossas orações pelos outros, para que Jesus possa recebê-los. Para que Jesus possa recebê-los, para que Jesus possa atendê-los. Mas nós não temos o poder, ser humano nenhum tem o poder de perdoar pecados, de expiar o pecado. Isso é um trabalho somente atribuído a Jesus, somente a Ele, né? Mas o que fazer? O ser humano ele tem que se arrepender. Quando ele se arrepende, ele vai a quem pedir perdão? Ele vai a algum ser humano? Ele vai a algum homem? Ele vai a algum sacramentário? Ele vai a um confessionário? Não! Ele pode ir para o seu quarto, fechar a sua porta e pedir perdão pelos seus pecados. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Olha só, o que diz ainda 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam, que somente Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Mas agora a pergunta que está no ar é a seguinte: e se alguém, ou um homem, ou qualquer pessoa se arrogar no lugar de Deus, achar que tem essa prerrogativa e dizer que tem poder para perdoar pecados, seria aceito pelas Escrituras Sagradas? Tem base bíblica isso? É lógico que não. É somente ele. Porque em um dado momento da história da humanidade, alguém se arrogou no direito de perdoar pecados. Mas como isso, irmão? Como que aconteceu isso? Não. Eu vou dizer para você. No Concílio de Latrão, no quarto Concílio de Latrão, nós encontramos estas seguintes palavras. Me parece que é no item terceiro que diz essas seguintes palavras: apenas a partir do século VII é que entrou em prática a confissão particular, secreta e privada. Assim sendo, o crente pode confessar-se com frequência. O Concílio de Latrão de 1215 impôs a todos os fiéis o dever de se confessar ao menos uma vez por ano. Se confessar como? No confessionário. E onde que é o confessionário? No âmago da igreja, no centro da igreja, na nave interna da igreja. No próprio concílio é dito que o fiel, o crente, deve se dirigir ao confessionário e confessar os seus pecados mediante a oitiva do sacerdote, que é o Santo Padre. Está isso no concílio, não é eu que estou dizendo? E existem outros tantos concílios quando foram realizados, até inclusive no último, no 10º concílio, existe esta averbação clara que a confissão deve ser dirigida ao Santo Padre. Meus amigos, quando enxergamos isto, quando encontramos isto, nós não encontramos a base nas Escrituras Sagradas para isso. É por isso que está dizendo que o santuário seria atacado, porque de uma forma ou de outra, quando o ser humano se dirige a outro ser humano, ainda que seja considerado por ele santo, e pede perdão pelos seus pecados, ou confessa os seus pecados, ele está atribuindo as prerrogativas do Senhor Jesus para esta pessoa. E isto é errado. As Escrituras Sagradas não dão margem para isto. É por isso que quando dirigimos as nossas confissões ao chamado que diz no concílio Santo Padre, e com todo respeito aos padres, aos membros católicos, com todo respeito, mas quando diz que se dirige ao Santo Padre, está desviando do que diz as Escrituras Sagradas, do propósito da Bíblia Sagrada.
não é ao Santo Padre que deve se dirigir a confissão dos pecados, mas sim a Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder para perdoar pecados. Jesus disse ao paralítico: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te e anda. Por isso que o santuário seria atacado. E de diversas formas o santuário está sendo atacado. Quando nós enxergamos uma gama de pessoas, um grupo grande de pessoas, aonde receberam a atribuição, como chamado a canonização para serem santos, está se atribuindo a santidade para eles, desviando-se a confissão, desviando-se do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que está dizendo que o santuário seria atacado. E de diversas formas, o santuário vem sendo atacado. Quando nós visitamos a igreja, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, nós encontramos, logo na entrada, uma série de todo tipo de imagens e santos, aonde busca-se a santidade e inclusive a confissão para os pecados a eles. E não é de se admirar que em alguma época da história se dirigiu a deificação de Maria, aonde pede-se que Maria deve se rogar pelos seres humanos. Rogai por nós, a oração à Virgem Maria, para que ela possa rogar pelos seres humanos a Deus o Pai. Isso é a deificação de Maria. Então as Escrituras Sagradas, ela não dá margem para que nós possamos dirigir as nossas confissões a qualquer ser que não seja Jesus, a que não seja Deus o Pai. Jesus Cristo, ele está entronizado nas alturas dos céus para receber as nossas confissões, para receber as nossas orações. O apóstolo Paulo diz no livro de Atos, numa resposta que deu à multidão, dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Somente ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho. Somente Ele tem o poder de perdoar pecados. Somente Ele pode interceder. E é muito mais simples e mais fácil do que você imagina, meu irmão. Basta você ir num lugar que você considera secreto, um lugar somente seu, e ali você confessa os seus pecados secretamente a Deus. Não precisa ser por intermediários. Não tem possibilidade. As Escrituras Sagradas não diz que tem possibilidades de haver intermediários entre Deus, o homem, para que haja somente Jesus. Ele é o nosso intercessor. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa iluminar a sua vida, para que você dirija-se somente a Jesus. Em secreto, confesse todos os seus pecados e você será perdoado, você será abençoado. Eu estou orando, eu estou torcendo ao meu Deus para que você, juntamente com a sua família, possa se unir a mim, compartilharmos desta grande esperança. E agora você já sabe disso. Você pode dirigir-se diretamente a Ele e pedir perdão pelos seus pecados. Você será perdoado. Você será perdoado. A maior certeza que nós temos é que você será perdoado. E como é que eu tenho certeza se eu fui perdoado? Como é que eu tenho certeza se o meu pecado se eu fui absolvido da minha culpa? Basta quando você já tem essa preocupação. Quando você tem essa preocupação, é porque você já foi absolvido. Que Deus possa nos abençoar. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar você e a sua família. Amém.